como você observa a comunicação dos clubes no Brasil? Porque, por exemplo, pegando o meu time como exemplo, a Leila deu essa entrevista que o Rodolfo falou aí, polêmica e tal, e selecionou jornalistas para fazerem as perguntas ali, digamos que mais amenas, digamos assim, e não abriu para a imprensa inteira como um direito, né? Que todo mundo tem direito a perguntar. E recentemente no sábado eu vi a coletiva do Palmeiras também, só 4 perguntas. A comunicação do clube só deixou 4 jornalistas fazerem pergunta pro Abel. Fora outras coisas que eu tenho observado também, os clubes muito restritos a somente a comunicação via TV oficial, não abrem mais o treino para a imprensa acompanhar. Eu vejo também muito mal explorado a imagem dos clubes no sentido de produtos como documentários, aqueles que a gente viu na Amazon, por exemplo. Cara, você não acha que tá um pouco atrasada a comunicação de clubes no Brasil? Muita. Tipo, de não entender o mundo que a internet disponibiliza para você explorar o público fiel que é o seu torcedor. Tá, Felipe, é que assim, cara, a gente embarca às vezes numa rotina de trabalho e aquilo não deveria virar realidade, mas a gente acaba convivendo com aquilo e vira natural. Uhum. E acaba trazendo um ranço muito grande. Quando eu estava pensando na parte de comunicação para o plano de gestão do Augusto, eu me deparei exatamente com isso, cara. E o que eu percebi? E aí é legal a vivência de repórter. Uhum. Foi, 15 anos da minha vida, repórter, setorista e tal. Então, sei muito bem como funcionam os dois lados. Mais ainda o do repórter. Sim. Né? E o que a gente constatou, cara? Que é a tal da assessoria de imprensa, hoje, o nome, se você analisar o nome, assessorar a imprensa, é você trabalhar para a mídia, para os repórteres, para os jornalistas. Facilitar a vida deles. Uhum. Né? Mas e a realidade o que é? É o contrário. Absolutamente o oposto. É você quase que ser um guardião, um muro que separa a equipe, o atleta, o dirigente dos jornalistas. Quase com um escudo de proteção. Cara, peraí. Calma. Uhum. Entendeu? Não é possível que a gente não consiga rever isso aqui. Talvez os processos não sejam tão rápido e tão simples quanto a gente gostaria. Porque é o que eu te falei, já virou um ranço e já entrou meio que numa normalidade. Repórter é tudo... Os caras ficam enchendo o saco, é maldoso, não sei o quê, tal. Aí, atleta é tudo paparicado, não tem personalidade pra falar. E fica aquela... Entendeu? Uhum. E criou-se essa visão dos dois lados. Que a gente precisa, aos poucos, derrubar. Entendeu? Acho que do lado de cá, as pessoas precisam começar a entender que o fato de você fazer uma matéria que não foi positiva, não quer dizer que aquele repórter ele é maldoso. Primeiro, o que ele escreveu, o que ele falou ali, tá certo? Tem sentido? Porque se tiver certo, se tiver checado, se fizer sentido, não é ele que tá errado, é você. É isso, cara. E é esse lado que as pessoas precisam começar a entender. Assim como não custa nada a gente, como jornalista, ter um pouco mais de sensibilidade em alguns momentos, de, por exemplo, fazer uma crítica. Você pode criticar o jogador. Mas, cara, será que você não entrou no lado pessoal dele? Precisava isso? Uhum. Entendeu? Então, dá para contornar dos dois lados. Então, assim, respondendo a pergunta diretamente de vocês, a ideia é isso. Não só ter uma comunicação melhor com os jornalistas, mas a partir do momento que você tem essa comunicação melhor com a imprensa, ou com os formadores de opinião, os influenciadores, hoje em dia é um universo muito vasto, né? Automaticamente você melhora a sua comunicação com o teu público. Com os patrocínios. Com a torcida, com o fiel torcedor, com quem não... Às vezes até com quem não curte futebol, ou não tem um clube preferido, mas gosta só de ver os jogos, entendeu? É claro que você pode melhorar e deve melhorar. A gente teve 2 meses atrás, na Europa, visitando alguns clubes. A gente passou pelo PSG, pelo Barcelona e pelo Bayern. Uhum. Cara, por exemplo, o Bayern, o presidente do Bayern, todo ano, ele pega o sócio torcedor dele. Por exemplo, o Bayern tem
sócio-torcedor na França. Uhum. O cara reúne são quanto? 3 mil pessoas, tá bom. Ele fecha um hotel, fecha um lugar ali para fazer eventos e leva esses caras para lá e dá palestras para eles. Explica o que o Bayer tá fazendo, leva brinde, enfim, ele cativa esses caras. Entendeu? Explora com profissionalismo as redes sociais. Não é colocar o estagiário ali para ficar falando do resultado do jogo. Isso é uma coisa estratégica. E isso é incumbência no clube da departamento de marketing ou departamento de comunicação? Eu acho que é um bom momento que você casa os dois. Uhum. Eu acho que é importantíssimo você usar redes sociais, por exemplo, para fazer marketing, para fazer divulgação, mas é fundamental que você use com inteligência, com estratégia, para passar informação, para construir uma imagem. Porque, assim, Vilarão, eu vejo que hoje a comunicação do clube ela está muito restrita às mídias oficiais do clube, porque mudou muito o entorno do tipo de cobertura. Você sabe muito bem disso, você foi repórter e tal, de como que se era a cobertura de um clube antigamente, com os acessos que você tinha, e da falta de acesso que tem hoje. É quase bizarro. praticamente nenhum acesso, você não consegue ver um treino que seja e tal. E aí, uma resposta para isso que a gente teve foi o advento do streaming, e com o streaming a gente pôde ver algumas... inclusive o Corinthians teve no Sport TV um documentário que mostrava mais ou menos ali o dia a dia, mostrou algumas coisas mais nas internas. E numa ali temporada que o Corinthians não ganhou nada. Exatamente. Os caras brigando no vestiário, muito louco. Pô. Eu me lembro de... O primeiro documentário que eu vi desse tipo foi aquele da Netflix, Sunderland Até Morrer. Que é muito louco porque... eu gosto de futebol, eu sabia que o Sunderland era um gigante inglês que estava passando por maus bocados e tal. Mas é uma coisa muito de longe. Quando você lida com as entranhas do clube que a série te mostra, com o roteiro muito bem feito, o cara que escreveu aquilo, apesar de muita coisa ser escrita pelo próprio clube, pela temporada que ele teve, que é uma coisa incontrolável, mas por como tudo foi mostrado, como a reação da cidade e como ela lida com o time, é muito pouco provável que depois de você assistir aquilo, como foi meu caso, você não passe a simpatizar muito mais com aquele time e então acompanhar muito mais aquele time do que você fazia. Um outro caso é do Wrexham, agora que foi comprado pelo Ryan Reynolds, que uma das primeiras coisas que ele fez foi justamente fechar um documentário para mostrar desde o momento da negociação, a compra, e um clube de 5ª divisão inglesa que ninguém nunca nem ouviu falar, hoje é um dos clubes mais assistidos mundialmente por conta do sucesso da série que tá lá no Star Plus. E de repente você tá aqui e vê uma vontade de comprar uma camisa dos caras. Exatamente. Exatamente. E aí Por quê? você... Porque a comunicação foi feita Exatamente. perfeitamente ali. Cara, os clubes hoje é bastidores, entrevista. Bastidores só se ganhou. E só se ganhou. Só se ganhou. Exato, você só vê o bastidor do Palmeiras se ganhar. E aí, assim, nesse contexto todo, tem um rapaz aqui incomodado com a minha interlocução, dizendo que o podcast parece mais um monólogo do que um podcast, que segundo ele as minhas perguntas são muito longas, o Eduardo Nascimento. Um abraço pra ele, eu prometo que eu... Eduardo, o Rodolfo não tá fazendo pergunta, ele está fazendo considerações, reflexões, cara. Então, mas eu prometo... Dê mais do que 10 segundos pra ele. Prometo melhorar. Tentar, pelo menos. Nesse contexto, o que você pensa das atribuições enquanto profissional da comunicação? O quanto você está alinhado com o que está acontecendo no mundo afora com relação aos clubes e o que você pensa para transformar esse que é um gigante do futebol brasileiro e que me parece ainda muito, assim como todos os clubes brasileiros, muito ainda na idade da pedra comunicacionalmente. Constatar isso, a primeira reação é um pouco de tristeza, de decepção, mas logo, desculpa o termo, mas cara, dá um tesão absurdo, porque você vê o potencial não explorado. O que eu percebo no dia a dia de clube, dos grandes clubes? Como eles são clubes sociais, e os caras ficam ali no fim de semana, ali, andando pra lá, andando pra cá, tal. Esses caras que estão nas entranhas ali, às vezes eles perdem um pouco a dimensão do que representa aquela marca. Perde muito. Tá? Então, o que a marca Corinthians, a marca Palmeiras, Santos, Flamengo, o que esses caras conseguem fazer, podem fazer? Mas eles estão tão
absorvidos naquele mundinho pequenininho ali do clube, naqueles 1.000 metros quadrados, sei lá quantos 1.000 metros quadrados tem, que perde um pouco essa noção, cara. Né? Então, é exatamente o ponto que você precisa explorar. E aí, pensar como um torcedor é muito legal. Porque, assim, um cara que é um torcedor que acompanha, que compra ingresso, que vibra, que se emociona, tudo que acontece ali dentro é interessante pra ele. Tudo. Então, às vezes, coisas que pra você são triviais do dia a dia, são a tua rotina, o cara poder ter acesso a isso, ver como que funciona, é hilário. Porra. O cara vai curtir demais. Entendeu? Então, ter essa visão de que, cara, olha a matéria-prima que a gente tem aqui. Se eu fizer assim, o dia a dia do cara do scout do Corinthians, você pode ter certeza que tem muita gente vai curtir, vai vibrar, vai achar sensacional. Entendeu? Então, humanizar, cara. Eu parto muito desse princípio. Eu acho que a gente tem que criar essa identificação e com essa massa torcedora. A gente está falando com milhões de pessoas que estão ávidas para consumir aquilo. Então, não é explorar comercialmente, não é isso. É construir uma relação. É trazer o cara para dentro. Ele entender como que as entranhas funcionam. Claro, respeitando as individualidades, a privacidade e tal. E também respeitando certos processos que eu imagino que no Brasil não seja fácil, né? Porque ainda há um sentimento, me parece interno, de que certas coisas não devem ser mostradas. Se você abre o scout do clube, certamente vai ter torcedor. Pô, não mostra isso. Tá dando arma pro adversário. Jogador que a gente ia contratar, tá ali. Exatamente. Não, e além disso, tem as questões também do particular do jogador. Eu não consigo conceber, por exemplo, um bate-papo que rola no All or Nothing lá do Tottenham, do Mourinho com o lateral, o Rose. Acho que é o Rose, que eles têm uma conversa muito acalorada que acaba... dali acaba o Rose indo embora do Tottenham por conta daquele papo que é todo filmado em tempo real. Uma particularidade muito grande. Eu não sei até que ponto a gente tá maduro também pra ver. Pra fazer esse tipo de coisa no Brasil. E aí também é um desafiador da parte da comunicação, né? Sem dúvida. Mas eu acho assim, você tem que aos poucos começar. Entendeu? Eu acho que essa dúvida não pode ser um bloqueio pra você fazer. Talvez a dúvida é para você ter alguns cuidados, mas de como fazer, não para não fazer. Quando eu falei, por exemplo, de scout, não é abrir os números ali, é assim, o dia a dia do cara, do profissional, entendeu? Ele tem que ele faz? Né? Ele tem que viajar, que tipo de dado que ele considera, entendeu? Como que ele passa essa informação pro treinador? Como que aquela informação ela é relevante para um processo de escolha de atleta, de contratação de atleta? Enfim, cara, é super interessante o que esses caras fazem, né? Mas eu dei um exemplo. Isso pode ser qualquer profissional lá dentro. Sim, Pô, claro. é o cara que cuida do gramado da arena, entendeu? Porra, ali embaixo passa um monte de coisa de refrigeração e tal. É um documentário legal. Eu, por exemplo, parto do princípio que um clube grande como esses, cara, todo final de ano, acho que tinha que ter, ou início de ano, tinha que ter um documentário sobre a temporada. Porra, lógico. Concordo. Entendeu? Independentemente Do que aconteceu. Caiu, só fazer documentário, Exato, cara. velho. O drama é tão legal você constatar, você assistir e aprender com ele, quanto o momento de êxtase pela conquista. Sem dúvida. Pô, esse do Corinthians que a Globo fez, eu me lembro de ver no Twitter, assim, a galera... Meu Deus, olha como o Cássio falou com o Fábio Santos. Um mandou o outro pra aquele lugar. E é aquilo que o bastidor do jogo da TV Não Corinthians mostra. não mostra. Só mostra os caras lá, tipo, se arrumando, aquela Rezando. música... Pá, não sei E o Felipe, quê. desculpa, cara, se você calçou uma chuteira uma vez na sua vida na várzea, você sabe que aquilo é a coisa mais normal do mundo. Claro, cara. Até jogando um gol contra gol na rua de paralelepípedo. Sim, Sim. lógico. Entendeu? Então, assim, você se chocar com isso, aí que a gente tem que ter um pouco de equilíbrio. O cara que se choca com isso, cara, desculpa, mas assim, ele nunca viveu futebol. Né? Então, assim, amigo, ó, prazer, futebol, tá aqui. É assim que funciona. Entendeu? E se você for jogar, nem precisa ser nesse nível, provavelmente você vai ter uma reação Com certeza. tão forte quanto a dele. Porque você tá falando com emoção, cara.
Sim. Entendeu? Então, tirar isso do negócio, pô, pelo amor de Deus, aí fica um negócio chato demais. Será que os técnicos brasileiros estão dispostos a abrirem seus vestiários para serem filmados Cara, o nas Guardiola entranhas? abriu, cara. Então, exato, que é um argumento mais forte do que esse. Pô, Guardiola, Mourinho abriram seus vestiários. Ô, Felipe, e o assim, Dorival não vai abrir, tá ligado? Desculpa, mas assim, é um projeto do clube. É do clube. Você tem que ser mais forte Não é que um o projeto do treinador. técnico. Ah, se você não quer, tchau, filho. Amigo, quando você for contratado, já é avisado disso. É Ó, isso. cara, a gente tem um câmera aqui que é parte integrante do grupo aí, tá? Ah, mas a gente vai mostrar tudo? Não. A gente vai gravar. Existe um processo de edição. O que for comprometedor, o que não for de bom tom, a gente tem a opção de tirar, Claro. entendeu? Mas assim, não é o seu projeto, é o projeto do clube. Então, quando o cara é contratado, não é só o técnico, os jogadores também. Exato, cara. Eles já são avisados disso. É isso. Né? Então, a gente separa muito bem isso aí, cara. E quem não topar, paciência.